Minha irmã Gina sempre foi uma fonte constante de caos e tensão em nossa casa. Desde muito jovem, ela demonstrava um comportamento desafiador e rebelde que só piorava com o passar dos anos. Lembro-me de noites em que ela voltava para casa tarde, muitas vezes embriagada, e começava a gritar com nossos pais por motivos que ninguém conseguia entender. Havia um episódio em particular que nunca esquecerei. Ela quebrou todas as janelas da sala de estar em um ataque de fúria, simplesmente porque nossos pais a proibiram de sair com um grupo de amigos que eles consideravam má influência. Esse tipo de comportamento era a norma, não a exceção. Nossos pais, desesperados para encontrar uma solução, decidiram mandá-la para a terapia. No entanto, isso só trouxe mais problemas. Gina se recusava a cooperar com os terapeutas, muitas vezes faltando às sessões ou, quando ia, passava o tempo todo em silêncio ou respondendo com sarcasmo. A pressão financeira para manter essas sessões era enorme, e logo ficou claro que nossos pais não poderiam sustentar isso por muito tempo. A situação em casa se tornou insustentável, com discussões constantes sobre o que fazer com Gina e como lidar com seu comportamento cada vez mais errático. Eu, sendo o irmão mais velho, muitas vezes me sentia impotente. Gina me deixava em paz na maior parte do tempo, talvez porque sabia que eu não toleraria suas atitudes. No entanto, isso não significava que eu estava imune ao estresse que ela causava. Ver meus pais exaustos e desesperados, tentando de tudo para ajudar minha irmã, era doloroso. Eu sabia que eles estavam fazendo o melhor que podiam, mas Gina não facilitava as coisas. Ela parecia se alimentar do caos que criava, e quanto mais nossos pais tentavam controlá-la, mais ela se rebelava. A situação atingiu seu ponto de ruptura quando Gina completou 18 anos. Após uma série de incidentes particularmente graves, incluindo uma briga física com nossa mãe, nossos pais tomaram a difícil decisão de expulsá-la de casa. Foi um momento devastador para todos nós. Eu sabia que eles estavam fazendo isso como um último recurso, na esperança de que a dura realidade da vida fora de casa pudesse finalmente fazer Gina perceber a gravidade de suas ações. No entanto, a expulsão de Gina deixou uma marca profunda em nossa família, uma ferida que, de certa forma, nunca cicatrizou completamente. Enquanto Gina me deixava em paz na maior parte do tempo, ela direcionava toda a sua crueldade para nosso irmão mais novo, Ron. Ele era apenas um garoto quando Gina começou a fazer da vida dele um verdadeiro inferno. Lembro-me de uma vez em que ela trancou Ron no porão por horas, apenas porque ele havia acidentalmente derrubado um copo de suco na mesa da cozinha. Ele gritava e chorava, mas Gina simplesmente ria, como se fosse um jogo para ela. Esse tipo de comportamento era constante, e Ron vivia em um estado de medo e ansiedade, sempre esperando o próximo ataque de Gina. A situação piorou tanto que, quando eu fui para a faculdade, Ron começou a passar mais tempo no meu dormitório do que em casa. Ele dizia que precisava de um lugar para estudar, mas eu sabia que ele estava fugindo de Gina. Houve uma noite em particular que ainda me assombra. Ron apareceu no meu dormitório com um olho roxo e marcas de arranhões no rosto. Ele me contou que Gina o havia atacado com um cinto depois de uma discussão trivial. Ver meu irmão naquele estado, machucado e aterrorizado, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu queria protegê-lo, mas não sabia como. Nossos pais estavam cientes do que estava acontecendo, mas pareciam impotentes para parar Gina. Eles tentaram de tudo, desde punições severas até conversas calmas e racionais, mas nada funcionava. Gina parecia ter um prazer sádico em atormentar Ron, e qualquer tentativa de intervir só piorava a situação. Ron começou a se fechar, tornando-se cada vez mais introvertido e distante. Ele evitava Gina a todo custo, muitas vezes se trancando no quarto ou saindo de casa por longos períodos apenas para não ter que lidar com ela. A situação atingiu um ponto crítico quando Ron decidiu que não podia mais viver em casa enquanto Gina estivesse lá. Ele se mudou permanentemente para o meu dormitório, mesmo que isso significasse viver em condições apertadas e desconfortáveis. A decisão de nossos pais de expulsar Gina foi, em parte, motivada pelo desejo de trazer Ron de volta para casa. Quando finalmente o fizeram, Ron voltou, mas ele nunca mais foi o mesmo. A experiência o marcou profundamente, e ele carregou as cicatrizes emocionais dos anos de tormento que sofreu nas mãos de Gina. Após a expulsão de Gina, houve um longo período de silêncio.
Não tínhamos notícias dela, e a vida em casa começou a se estabilizar. No entanto, no ano passado, algo inesperado aconteceu. Gina entrou em contato comigo. Ela queria se atualizar, saber como estávamos, e de certa forma, tentar reconstruir os laços que havia destruído. Confesso que fiquei surpreso e hesitante, mas decidi dar uma chance. Quando nos encontramos, percebi que Gina estava diferente. Ela parecia mais calma, mais centrada, e havia uma sinceridade em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Durante nossa conversa, Gina me contou sobre os anos difíceis que passou após ser expulsa. Ela enfrentou muitos desafios, incluindo períodos de sem-teto e problemas com a lei. No entanto, esses anos também a forçaram a refletir sobre suas ações e a buscar ajuda. Gina havia passado por várias terapias e programas de reabilitação, e estava determinada a mudar. Ela me mostrou fotos de seu novo apartamento e falou sobre seu emprego estável. Pela primeira vez, vi uma Gina que estava tentando construir uma vida melhor para si mesma. Gina também expressou um profundo arrependimento pelo que fez a Ron. Ela queria desesperadamente se reconciliar com ele, mas sabia que seria um processo longo e difícil. Gina me pediu para ajudá-la a se aproximar de Ron, mas eu sabia que isso não seria fácil. Ron ainda carregava as cicatrizes do passado e não estava pronto para perdoá-la. Mesmo assim, decidi falar com ele sobre a mudança de Gina. Ele ouviu em silêncio, mas sua expressão mostrava que ele não estava convencido. Ron me disse que precisava de tempo e que não estava pronto para abrir essa porta novamente. Apesar da resistência de Ron, continuei a ver Gina ocasionalmente. Nossos encontros eram breves, mas significativos. Cada vez que nos encontrávamos, eu via mais sinais de sua transformação. Gina estava realmente tentando ser uma pessoa melhor, e isso me dava esperança. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre nós, e eu sabia que a verdadeira prova de sua mudança seria se ela conseguisse reconquistar a confiança de Ron. Até lá, eu continuaria a apoiar ambos, esperando que um dia nossa família pudesse encontrar a paz que tanto desejávamos. Quando comecei a planejar meu casamento, sabia que teria que enfrentar algumas decisões difíceis, especialmente em relação a Gina. Eu estava feliz por ela estar tentando mudar, mas também sabia que a presença dela poderia causar um grande desconforto, especialmente para Ron. Decidi conversar com ele sobre a possibilidade de convidar Gina. Esperava que, com o tempo, ele tivesse amolecido um pouco e estivesse disposto a dar uma chance à irmã. No entanto, a resposta de Ron foi clara e contundente: se Gina fosse convidada, ele não compareceria ao casamento. Essa resposta me colocou em uma posição extremamente difícil. Eu queria que meu casamento fosse um momento de alegria e união, mas também sabia que não poderia ignorar os sentimentos de Ron. Ele havia sofrido muito nas mãos de Gina, e eu não podia forçá-lo a enfrentar isso em um dia tão importante. Por outro lado, deixar Gina de fora parecia cruel, especialmente considerando o quanto ela estava tentando mudar. Passei noites em claro, debatendo o que fazer, mas no final, decidi que não podia arriscar a ausência de Ron. Ele era meu irmão, meu amigo, e eu precisava dele ao meu lado nesse dia. Quando finalmente tomei a decisão de não convidar Gina, sabia que teria que enfrentar as consequências. Recebi uma ligação dela pouco depois, perguntando por que não havia sido convidada. Tentei explicar da maneira mais gentil possível, mas Gina ficou devastada. Ela me acusou de escolher Ron em vez dela, de perpetuar a divisão na nossa família. Disse que ele estava errado em me dar um ultimato e que eu estava errado em ceder a ele. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada, e Gina desligou o telefone furiosa e magoada. A situação piorou quando Gina contou à nossa tia sobre o ocorrido. Logo, toda a família estava envolvida, e as opiniões estavam divididas. Alguns achavam que eu era um idiota por não convidar Gina, argumentando que ela merecia uma chance de mostrar que havia mudado. Outros, no entanto, achavam que minha decisão era completamente justa, considerando o histórico de Gina com Ron. A tensão familiar aumentou, e o que deveria ser um momento de celebração se tornou uma fonte de estresse e conflito. Eu só podia esperar que, de alguma forma, conseguíssemos encontrar uma maneira de superar isso e seguir em frente como uma família.
A discussão sobre o convite de Gina para o casamento rapidamente se espalhou pela família, gerando uma onda de tensão e conflito. Minha tia, que sempre teve um carinho especial por Gina, foi uma das primeiras a me ligar, expressando sua desaprovação. Ela argumentou que Gina havia mudado e merecia uma chance de se redimir. Disse que eu estava sendo injusto e que, ao excluir Gina, estava perpetuando a divisão na nossa família. Cada conversa parecia mais uma batalha, e eu me via constantemente defendendo minha decisão, mesmo quando não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. A situação atingiu um ponto crítico quando minha mãe, que até então havia se mantido neutra, decidiu intervir. Ela me chamou para uma conversa e, com lágrimas nos olhos, pediu que reconsiderasse minha decisão. Disse que entendia o sofrimento de Ron, mas que também via o esforço genuíno de Gina para mudar. Ela acreditava que o casamento poderia ser uma oportunidade para começar a curar as feridas do passado. A pressão emocional foi enorme, e eu me sentia cada vez mais dividido entre o desejo de ter uma celebração pacífica e a necessidade de não trair a confiança de Ron. Por outro lado, Ron permaneceu firme em sua posição. Ele me disse que, embora entendesse a pressão que eu estava enfrentando, ele simplesmente não podia estar no mesmo ambiente que Gina. As cicatrizes emocionais eram profundas demais, e ele não estava pronto para perdoá-la, muito menos compartilhar um momento tão importante com ela. Cada vez que eu tentava argumentar, ele me lembrava dos anos de tormento que sofreu e do impacto duradouro que isso teve em sua vida. Era doloroso ver meu irmão tão resoluto e saber que, de certa forma, eu estava contribuindo para sua dor. No final, a decisão de não convidar Gina permaneceu, mas as consequências foram devastadoras. A família estava dividida, e o casamento, que deveria ser um momento de alegria e união, estava marcado por ressentimentos e mágoas. Gina parou de falar comigo, e nossa relação, que estava começando a se reconstruir, desmoronou novamente. A tensão entre os familiares era palpável, e eu sabia que levaria muito tempo para que as coisas voltassem ao normal, se é que algum dia voltariam. O que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida se tornou um lembrete doloroso das complexidades e feridas profundas que ainda assombravam nossa família. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário, e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.